pessoal, bem-vindo ao curso de escultura. E para início a gente vai falar um pouquinho sobre os materiais. Então nós temos aqui algumas ferramentas e algumas amostras aqui das oil clays, que são massas profissionais para modelagem. São massas que existe uma escala de durezas entre elas, tá? Então ela vai desde as mais macias até as mais duras, tá? Então vou estar falando um pouquinho aqui a diferença entre as durezas e falando um pouquinho sobre as ferramentas, certo? Então, falando um pouquinho sobre as massas, tá? Então a oil clay é uma argila sintética à base de ceras e óleos, tá? Então é uma massa que ela não seca, tá? De jeito nenhum. Então isso ajuda você a ter tempo de trabalho em fazer a sua modelagem, certo? Então, ao contrário da argila natural, em que com o manuseio ela vai secando, né? Então houve-se a necessidade de se criar uma argila que você tivesse mais tempo de trabalho, né? E que não corresse risco de rachaduras, né? Devido à desidratação da escultura, tá? Então criou-se uma argila sintética, certo? Então uma argila que ela não seca, você pode trabalhar o tempo que você quiser, que ela sempre vai permanecer com a mesma maleabilidade original, certo? Então, como eu falei, existe uma escala de durezas, tá, entre elas. Então essa aqui é uma plastilina, tá? É uma clay muito macia, como você pode ver, tá vendo, ó? Muito macia. Então é uma clay geralmente utilizada para peças grandes, tá? Então quando se quer fazer peças grandes, peças 1 para 1, 1 para 2, 1 para 3, se utiliza a plastilina para que você possa ter mais produtividade, tá? Então você consegue fazer a blocagem de maneira mais rápida, pois também você não precisa aquecer a massa para ela ficar mole e você conseguir trabalhar, certo? Então é muito utilizado tanto para cama de molde, tá? Para fazer a cama de molde, como para peças grandes, tá? Para estudo, para iniciantes também é uma ótima massa para iniciar, certo? Aqui eu tenho uma massa médio, tá? Então, ó, ela já é um pouquinho mais dura do que a plastilina. Certo? Então é uma massa também para estudo, tá? Então já é uma massa mais dura, onde ela aceita um nível de detalhamento maior, tá? Dependendo da escala, ela já vai aceitar bem os detalhes pequenos, tá? Então, quanto menor for a peça que você for trabalhar, mais dura tem que ser a massa, certo? Então, geralmente, as massas macias elas são para peças grandes e as mais duras para peças pequenas, certo? Para que você possa fazer detalhes muito pequenos, como olho, orelha, tá? E aí necessita de uma massa mais dura para você conseguir fazer esses detalhes. E aqui eu tenho uma clay hard, tá? Então, apesar dela terem a mesma coloração, tá? São durezas totalmente diferentes, gente, ó. Então ela já é bem mais dura, certo? Então é uma massa muito boa, ideal para você fazer peças com 10 centímetros, 15 centímetros, tá? Peças pequenas. Essa oil clay aqui, ela é ideal, certo?
ela aceita um nível muito grande de detalhe, tá? Tem uma dureza muito boa. E você pode estar manuseando a peça na mão enquanto você está esculpindo sem se preocupar em deformar, certo? Então essas são algumas das durezas, tá? Existem outras durezas entre essas que eu falei, certo? E aí vai da preferência, né? De qual massa você gosta de trabalhar. Essas massas mais duras, é necessário você aquecê-las em um forninho de luz ou com um secador de cabelo ou soprador térmico, para que ela fique maleável. Ela vai ficar bem macia tanto quanto a plastilina, tá? Então aí você vai poder manuseá-la com mais facilidade, e à medida que ela vai esfriando, ela vai voltando para a sua dureza original, certo? Então, como ela é muito dura, para que eu manuseie, eu tenho que aquecer a peça, aquecer a clay, para poder fazer a modelagem, ok? Outra coisa sobre a clay é que são massas que não são indicadas, não foram desenvolvidas para receber pintura, certo? Existe um outro tipo de massa que ela, ao final da escultura, após a escultura finalizada, ela terá que ser assada, certo? Que é o caso da polymer clay, certo? São massas à base de polímero e ao final elas têm que ser assadas em forno para que elas fiquem duras, né? E secas, e aí você possa fazer a pintura por cima, certo? No caso das oil clays, são massas onde você vai fazer a modelagem e será necessário fazer um molde em silicone para poder replicar as peças e reaproveitar a sua massa, tá? Ela é totalmente reaproveitável. Então, assim que você fizer um molde de silicone, você vai estar podendo fazer a réplica em resina, em gesso, enfim. E a clay você destrói e modela outra peça, certo? Então, uma das vantagens da clay também é essa, de você reaproveitar ela, tá? Quantas vezes você quiser, certo? Então, falando um pouquinho sobre as ferramentas, a gente vai ter, ó, ferramentas de detalhes, que são ferramentas bem pequenas, tá? Geralmente essas ferramentas usadas por dentistas, tá? Nós temos as ferramentas de escavar, aqui, ó, certo? Temos as ferramentas de planificar e temos as ferramentas de apertar, como essas espátulas aqui, ó, certo? Então, esse tipo de ferramenta, geralmente ela é utilizada para escavar. Então ela vai retirar material, ó, certo? Fazendo cavidades, ó, certo? Então essa é a ferramenta de looping, né? Geralmente se utiliza para escavar. As ferramentas como rastelo, elas vão servir para planificar. Então se eu tenho uma superfície irregular, eu venho com essa ferramenta aqui, ó, e vou deixando a superfície uniforme, certo? Então essa ferramenta aqui, geralmente a gente usa para uniformizar a superfície, tá? Então, ó, geralmente ela é utilizada para se fazer planos, ok? E as ferramentas de apertar são aquelas ferramentas onde você
consegue adicionar material, ó, e exercer uma pressão sobre determinado ponto, certo? Ó. Ok? Então vai ser praticamente isso, tá? As ferramentas vão se dividir em ferramentas de detalhes, quando você quer fazer coisas bem pequenas aqui, ó, fazer detalhes finos. Ferramentas de escavar e as ferramentas de planificar e apertar, ok? Vamos em frente.